Bom, pessoal, boa tarde não, boa noite já. Estamos aqui numa sexta-feira, em julho, algumas crianças em casa, os pais em casa, com todo mundo, tentando se concentrar aqui para mais um evento, para mais uma aula da SBOE. Quero primeiramente agradecer a todo mundo que está aqui assistindo e quem for assistir no nosso canal fechado do YouTube. Hoje a gente tem aqui a honra e o prazer de receber o Cacá Godoy, famoso Cacá Godoy, um grande amigo, um grande professor, um grande clínico e que vem hoje com uma cabeça, com uma mentalidade. é, não sei se sempre foi assim, mas eu percebi que ele mudou bastante nos últimos tempos, focando na questão do empreendedorismo, focando na questão da saúde mental, focando na questão de como equilibrar a vida, odontologia e vida pessoal. E é uma honra para a gente, Cacá, ter você aqui. Sei o que você vai falar hoje aqui na aula, que vai fazer esse link entre vida e consultório, como administrar isso, como equilibrar esses dois lados, que nem sempre é fácil. Em nome da SBOE, em nome da Line, nossa patrocinadora, em nome de todos os diretores, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e vamos aqui, estamos aqui sentados e vamos aprender muito com você, tenho certeza, nessa próxima hora. Maravilha. Bom, gente, é realmente muito. Deixa eu só organizar aqui a posição dele. Isso. É realmente muito gratificante estar de novo aqui com a SBOE, né? Em vários momentos e formatos diferentes. Eu dei aula presencialmente em Natal em 2022, eu acho. 23, 22 ou 23. O ano passado online na formação online que teve e agora nesse novo formato da nova SBOE. Então, realmente é motivo de muito orgulho, muita alegria, porque eu estou junto da instituição desde 2011. O meu primeiro SBOE, onde eu fui e associei, foi no Rio de Janeiro, naquela lendária edição onde teve Ronald Goldstein, Ivo Pitangui, enfim. E desde 2011, caramba, passa rápido, 14 anos. A gente está sempre junto aí, formando amizades maravilhosas, como a do Roberto e do Thiago. Então, é muito feliz de estar aqui, tá? Sem mais delongas, a introdução que o Robertinho falou é exatamente o que eu tenho pensado nos últimos tempos. O tempo passa rápido, né? A SBOE é cheia de gente gabaritada, excelente tecnicamente, com muito tempo clínico. Eu tô com 19 anos de formado já. E quando viu, a gente deixa a rotina, só a parte técnica e a centralização do consultório nos consumir mesmo. Então, eu acho que a odontologia ela tem que ser muito boa para os pacientes, igual 100% dos sócios da SBOE fazem, mas tem que ser boa para a gente também, né? A gente fala tanto em cuidar do paciente, eu adoro cuidar do meu paciente. Tá, e quem cuida de nós mesmos, né? Com técnicas morosamente, desnecessariamente morosas, com mimimi mesmo, sabe? Com coisa que não é aquilo que vai ser. Será que eu coloco ou não coloco uma fibra dentro de um dente? Com o que que eu vou cimentar um laminado, sabe? Eu acho que não é isso. A pergunta é mais adiante, assim, é mais profunda. Será que o paciente precisa desse laminado ou não precisa? E no caso da gente fazer, qual é a técnica mais eficaz com, não vou dizer atalho, porque não existe atalho em odontologia, mas sem preciosismo desnecessário, entendeu? Então eu venho hoje aqui para falar de resinas modernas para otimização de tempo e resultado, quais são elas e em quais situações utilizá-las. Só que não vai ser uma aula só da parte técnica, eu fiz um split aí exatamente meio a meio, metade insights para vocês pensarem como empresários mesmo, o que que a gente tem que olhar para uma clínica ter sucesso, não estar centralizado na gente. É claro que a gente não tem tempo, isso aqui é conteúdo que a gente passa na nossa mentoria, que aqui no slide de abertura tem a nossa logo ali, educação empresarial para dentistas, a gente não aprende isso na universidade. Então, óbvio que a gente não tem tempo aqui de conversar sobre precificação, sobre vendas, todos os olhares que a gente tem que ter, mas o principal eu vou falar cuidado, falar para vocês, cuidado com excesso de camadas, excesso de resinas em caso onde não precisa. O mercado está tomando um rumo de simplificação. E quando a gente olha fabricantes gigantescos, que já já a gente vai ver quais são as resinas que
convergem com essa ideia, fabricantes gigantescos fazem pesquisa de mercado antes de lançar um produto que custa milhões para eles fazerem o desenvolvimento desse produto. Então, a partir do momento que Ultradent, Solventum, Shofu fazem materiais desse calibre, novos, é porque está começando a despertar esse interesse nos dentistas em processos mais simples, mas mantendo o padrão. Essa chave a gente tem que virar na nossa cabeça. A resina Bulk Fill, por exemplo, é uma resina de clínica popular mais baixa qualidade. Como assim, cara? Quer dizer então que uma resina que tem uma contração menor, desde que você saiba utilizá-la, é pior só porque ela otimiza tempo? Dá a impressão que para ser uma coisa de alto padrão tem que ser sofrido para o dentista, sabe? Não é assim. Não é assim que funciona. A gente vai conversar muito disso hoje. Currículo é uma coisa chata, geralmente eu nem coloco, na verdade, mas eu coloquei aqui para quem não me conhece, meu Instagram, me acompanhar, pode mandar pergunta para a gente interagir. Adoro o ser humano, adoro gente, adoro me conectar, conhecer gente nova, gente legal, né? Se for chato, não vai me mandar mensagem, mas se for gente legal, eu adoro me conectar. Eu sou Carlos Eduardo Godoy, mas todo mundo me chama de Kaká, então sem muita formalidade. Mas eu coloquei aqui esse currículo, na verdade, por conta do último ponto, que desde o ano passado a gente começou a passar essa bola diante dessa visão que o Roberto falou, né? No início ali, que eu tenho cada vez mais enfatizado o empreendedorismo e tal. E é muito bom ser mentor de dentista, especialmente de dentista bom tecnicamente, que a gente abre uma visão de quem já trabalha muito bem. E se você ainda não tem essa visão, eu vou abrir a sua cabeça hoje, agora. Começando com uma pergunta assim bem provocativa. Quanto que custa para fazer uma odontologia de alto nível? Quanto que custa para o paciente? Tempo para ele comparecer nas consultas e honorários do profissional. E o honorário do profissional vai estar baseado nas horas clínicas, no curso, no custo fixo, na expertise, na localização da clínica dele. Eu estou em São Paulo, no bairro mais nobre, é um valor, né? Estou em outra cidade, é outro valor. Mas o primeiro tópico ali é o ponto é o mais importante, na verdade, o tempo para comparecer nas consultas do paciente. Eu acho que é até meio injusto a gente fazer muitas camadas em uma situação onde não precisa de muitas interfaces, e depois a gente vai ver que tem um problema mecânico de ter muita interface de resina em restauração, a gente deixa essa restauração mais fragilizada. Desculpem. E esse paciente está cheio de coisa para fazer e ele fica de cara com você, que, pô, eu passei a tarde inteira lá no dentista. Eu tô falando que não faz sessão longa? Faz muito, é a minha rotina, inclusive. Eu faço muita reabilitação. Não tem como você desmontar, né, entre aspas, aí que a gente fala, a boca do paciente e fazer preparos, colocar provisórios bem adaptados para dar um condicionamento gengival, para preparar esse paciente para um escaneamento ou um molde, né, para receber próteses, um exemplo. Mas não tem como você fazer isso num quadrante todo em 2 horas, bem feito. Então tem coisas que toma tempo. Agora, uma restauração MOD, 3 horas, você não ganha por isso, porque você não consegue cobrar 3 horas clínicas numa restauração. E o paciente fica de cara, ele fala, meu, pô, fiquei quase a tarde inteira para fazer um dente. Você entende? E para o dentista, quanto que custa isso? O tempo para executar, conhecimento e o ponto principal que eu vou pegar na aula hoje aqui, que é o esforço físico, mental e emocional. É maravilhoso ser dentista, é muito bom, é a melhor profissão do mundo, mas é uma linha muito tênue entre a gente romantizar muito, ser muito apaixonado pela odontologia, a gente que faz odontologia com carinho, com zelo pelo paciente, a gente acaba se apaixonando, porque você já notou que a gente se apaixona por coisas que a gente faz bem feito, né? Tudo aquilo que você gosta, um hobby que seja, ou a nossa maravilhosa odontologia. Mas é uma linha muito tênue da gente ir muito a fundo nessa paixão e deixar toda a nossa energia ali no campo de batalha. E não ter uma vida pessoal equilibrada, não ter energia para ficar com as pessoas que a gente ama, não ser remunerado financeiramente por isso, porque tem um limite comercial de mercado. Você não consegue cobrar R$ 5.000 uma restauração direta num molar, e dependendo do tempo que você demorar para fazer, se você for olhar o correto, com uma precificação correta, baseada em hora clínica, né, custo fixo mais o custo variável,
Se você demorou muitas horas, você deveria ter cobrado 5 mil, mas é impossível você cobrar. Um ou outro dentista no Brasil inteiro cobra isso. E aí você paga para trabalhar. Então é isso que a gente tem que cuidar. E a gente trabalha muito numa ideia de simplificação. Eu começo então com alguns casos clínicos que foram feitos com resina em cor única, como esse caso de hipomineralização HMI, né, molar incisiva, clássico em molar. Hoje peguei um caso novo, inclusive, disso. É HMI, molares, o clássico para o diagnóstico, os molares com sensibilidade, que é um esmalte mais permeável, e os dentes anteriores, então, embora o nome da patologia seja molar incisivo, pode acometer os caninos. Olha lá os outros dentes anteriores, né? Olha lá o 13. Sabe quantos anos é esse paciente? 14 para 15 anos de idade. Aí o cara vem e fala: não, você tá rangendo, tá com bruxismo. Pelo amor de Deus, ele quebrou a ponta do 13 porque é um dente mais frágil, hipomineralizado. Então lá atrás geralmente não esfarela tanto logo de imediato no molar, mas ele tem sensibilidade pela permeabilidade, e nos anteriores ele tem queixa estética. Esse menino, a mãe dele é uma baita paciente minha de muitos anos, veio e falou: eu quero que você mexa no meu filho, custe o que custar financeiramente, mas biologicamente ela estava falando, né? Você vai ter que desgastar ou não, que técnica que você vai usar, como é que vai funcionar isso, porque ele era super feliz, ele começou a ficar reprimido, porque ele começou a sofrer bullying na escola. Então, a gente tem que resolver, e eu consegui resolver aqui com uma cor só, olha que maravilhoso isso. Não, a gente não tem tempo, eu acabei não colocando passo a passo, mas o que que eu fiz nesse caso? Além, tem no meu Instagram, na verdade, esse caso, você vai ter que rolar um pouco lá para baixo o feed, mas tem o passo a passo dele faz um tempo, que eu fiz, foi um dos primeiros casos com a Transcend, na verdade, ela nem tinha chegado no Brasil ainda, então se você tiver curiosidade, quiser olhar, ela vai estar lá, tipo um ano e meio atrás no meu feed, mais ou menos, uns 2 anos, eu acho. Mas eu fiz uma infiltração resinosa, profunda. O que que a gente faz? Tira a última camada só desse esmalte, 0,4, meio milímetro aí no máximo, faz uma infiltração com material que é patenteado pela alemã DMG, Icon. Faço uma infiltração profunda onde eu mudo a refração desse substrato e isso me permite usar uma camada só de resina. Então é a associação dos materiais que me fez conseguir um resultado satisfatório com apenas uma cor. Se fosse antigamente, eu teria que invadir muito mais. Imagina que você está vendo esses dentes lateralmente, numa vista sagital. Teria que invadir muito mais para eu ter espaço de colocar o material opaco para bloquear, só que o opaco é feio. E mais uma resina bonita de última camada, um esmalte cromático, por exemplo. Aqui não, eu fiz um preparo mais conservador porque eu modulei a cor disso internamente. E por cima uma cor só de resina. Dentes posteriores, uma cor só de resina e mais um pigmento. Nesse caso, a Harmonize, esmalte da Harmonize, é um sistema que tem um efeito camaleão muito legal. Ele não acinzenta, obviamente, gente, depende da luminosidade do dente, do resultado final que você quer, mas não é um esmalte tão translúcido, então facilita utilizar em uma cor só. Fazemos hoje em dia restaurações indiretas em resina composta com uma cor só, esse caso também usando a Transcend, que é essa resina mais moderna da Ultradente, já já a gente vai ver um pouquinho melhor sobre ela, fazendo uma indireta em uma cor só, olha que louco isso. Quando que a gente ia imaginar até um tempo atrás? Legal? Então fica um primeiro insight aqui. Não adianta saber esculpir um dente lindo, mas não saber quando que realmente é necessário fazer ele de forma mais elaborada. Tem dente que precisa fazer de forma elaborada, tem dente que não precisa. Sempre que possível, não fazemos. Um caso como esse não tem como eu usar uma cor só. Pode ser a Transcend, um material extremamente moderno, novo. Não consigo imitar essa translucidez dos laterais desse paciente nesses dois centrais. E aqui é outra questão, quem é sócio membro da SBOE já é muito bom de consciência, além tecnicamente, mas não custa a gente reforçar. Nem tudo que aparece no consultório é canino a canino, seja laminado ou seja resina direta. Esse paciente, só os dois centrais e a ponta do 23 que ele quebrou lá, ó. Agora o restante vai ser o meu parâmetro. Então, para eu copiar a translucidez e o degradê de saturação, especialmente dos laterais, onde eu tenho mais saturação na cervical, esse dente vem em terço médio incisal aumentando a luminosidade e tem o halo translúcido ao mesmo tempo. Consigo usar uma cor só? Não consigo.
Então também não é mágica. Então a gente tem que estar preparado para um cenário onde precisa de mais estratificação, seja anterior ou posterior. Mas eu vou chutar. Quantos por cento dos casos no meu dia a dia eu faço assim? 15, no máximo 20% dos casos? Há um bom tempo já eu faço com uma ou duas cores. E tá tudo bem, mesmo em dente anterior. Por quê? Porque se não é um caso como esse, cheio de estratificação, no dia a dia, na conversa social com as outras pessoas, é 1 metro de distância a pessoa tá conversando, ninguém fica olhando lá, nossa, olha o halo translúcido que o cara tem no dente, o halo opaco, pelo amor de Deus. Inclusive, tem situações que fica feio você fazer excesso de textura superficial, excesso de translucidez num paciente de 60 anos de idade, não tem nem nexo nisso, entendeu? Então, um caso como esse, que eu fiz? Ó, voltando na outra foto, ele tinha escurecimento por endo e resinas antigas. Preparei, removi as resinas antigas por completo e opacifiquei. Era para minha foto, infelizmente não está aqui, a minha foto do preparo escurecido, mas enfim. Estou opacificando esse substrato escurecido com um fluido da Shofu que chama Beautiful Opaquer LO de Low Opacity. Então ele é baixa opacidade e já opacifica pra caramba. Cuidado com materiais extremamente opacos, senão vai virar o inverso, vai ficar horrível, muito brancão, tá? Fiz uma maquiagem interna, então coloquei aquele opaco por cima dele, eu coloquei uma resina de corpo e por cima dessa resina de corpo eu tô dando a saturação cervical que a gente viu lá no início. E na periferia eu estou colocando corante azul. Por quê? Para imitar a translucidez. E aí você fala, caramba, Cacá, mas não tem tanta translucidez. Nesse momento não tem mais, porque o dente está desidratado. Então fica aqui a dica de ouro para quem está ouvindo e não tem tanta experiência com resina composta. Confie na sua escolha de cor que você faz sempre, regra, no início da sessão. Paciente com dente hidratado é a sessão de confecção. Coloca ele na cadeira, antes de isolar absoluto, fazer o preparo, coloca um afastador, seca e faz a escolha de cor de resina, com saliva ainda, com hidratar. Vai estar seco, mas o dente está hidratado, certo? Na hora que você faz o preparo, a adesão, tal, 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 os dentes de referência vizinho já estão desidratados. Olha lá. Cadê a translucidez que tinha na foto inicial? Já não tem mais tanto. Cadê a saturação? Não tem mais. Se você muda nesse momento, pô, tinha escolhido, por exemplo, um A2 como cor final. Ah, mas eu acho que eu errei, vou pular para o B1. Lascou. Na hora vai ficar bonito. E quando reidratar os dentes vizinhos de referência, a tua restauração vai ficar amarelada, por exemplo. Então sempre respeite a sua escolha que é lá no início. E aqui eu fiz então uma maquiagem bem carregada de azul, porque ele tem bastante azul nos outros dentes. Coloquei uma resina de última camada e tá lá o resultado final. Então embaixo a foto inicial e a foto maior, o resultado final. Tem mamelo, tem translucidez, tem luminosidade, tem transição de saturação. Nossa, que lindo isso, vou fazer todo dia. Não, aqui precisou, quando não precisa, eu não sou bobo de ficar fazendo. Acabou. E a ponta do canino lá foi só em uma cor. Legal? E olha lá, ó, voltando ali, quando tem, tá reidratado. Olha o tanto que muda, gente, a luminosidade do dente, translucidez, com ou sem hidratação, tá? Então confie na sua escolha. Fica um segundo insight já, então. Estratificação quando necessário, simplificação sempre que possível. E aqui é o link com aquilo que eu falei já no início ali da nossa conversa, que muitas camadas têm uma série de problemas, e dentre elas, além da estética, falha mecânica, porque você tem muita interface, por mais que você seja muito habilidoso, tenha muita experiência, muitas interfaces vai existir bolha, é normal. Não é só com você que acontece. Fica tranquilo de você passar um disco na hora que você está finalizando uma resina e ter uma bolha lá dentro. A ideia é que tenha cada vez menos e você vai aprendendo a manipular melhor, mas pode acontecer. E o que que é a bolha? É essa interface, muita camada. Isso deixa a restauração mais frágil. Sempre que possível, obviamente, principalmente em dente posterior, cuidando com o fator C de contração, de polimerização, que também o conceito de contração, não temos tempo aqui para falar, mas já mudou também do que sempre foi. Classicamente, tinha muito erro da forma de estudar nos trabalhos cientificamente isso. Mas sim, ela existe, a contração, a gente tem que cuidar. Exceto nessas situações
colocar um incremento único na reposição de uma ponta de cúspide num canino, por exemplo, que perdeu a guia, em incremento único, aumenta a resistência disso. Olha que legal. Show? E aí, Kaká, como é que eu escolho então essas resinas? Quando que dá para simplificar, quando que não dá? Temos três principais fatores, dentre outros, os principais que nos auxiliam na escolha da resina. O primeiro é a cor do substrato versus cor desejada. Que cor que tá e onde eu quero chegar? O paciente clareou já e não chegou numa cor final, e eu vou colocar uma fina camada de resina em todos os dentes para aumentar essa luminosidade, é uma pegada. Ah, não, o dente é favorável e tá na cor tal, eu quero chegar na cor tal, tá super escurecido, igual que a gente acabou de ver, e eu quero chegar numa cor bem luminosa. Cada abordagem vai ter uma personalização, sempre pensando onde estamos e onde queremos chegar. Então, um dente como esse da foto menor, que a paciente veio, infelizmente, com riscos pós-remoção de bractes ortodônticos, perda de guia canino, eu preciso fazer uma leve harmonização e devolução de função junto com estética. Mas a cor do dente tá boa, ela chegou assim, a gente fez clareamento, o que que eu fiz? Uma cor só. Uma cor só e tá tudo bem. Em algum momento na foto maior ali, a resina acaba e chega o dente natural, nem tudo é faceta também. No início eu falei que nem tudo são 6 dentes, 8, boca inteira, né? Quanto post na internet hoje que você vê que é desnecessário sobre tratamento. Mais uma reabilitação full. Pô, tudo que cai no consultório é boca inteira? Será que é assim? Então, nem tudo são 6 dentes, e mesmo quando a gente vai trabalhar nos dentes com diagnóstico muito preciso, um planejamento correto, são só os dois, ou são os quatro, ou mesmo que seja os 6. Nem todos os casos eu preciso levar até a cervical e fazer faceta. Então, esse é um caso que, por exemplo, transitou em um momento ali, termina a resina e começa o dente e isso fica imperceptível. Um caso como esse, tem como, olha a foto menor, dente fratura resina, né, fraturada, com substrato desfavorável, fazer em cor única, não consigo. Aqui eu tenho que mascarar aquilo e aí fazer uma estratificação em cima. Então são dois casos completamente diferentes, duas situações completamente diferentes que vão influenciar no preço. Por quê? Vai influenciar na quantidade de hora clínica, na chance de erro e eu ter que dar retoque. E aqui você coloca na balança na hora de precificar isso, o perfil do paciente de exigência, já é retratamento, já está calejado de dentista ou não. Então, né, o famoso depende, quanto custa, doutor? Né? Alguém manda uma mensagem para a secretária: quanto custa uma faceta? Pô, não sei, cara. Se você for chato, vai ser mais caro ainda. Se você for legal, não vai ser tanto. Mas e se, mesmo que você seja legal e o caso seja difícil, entendeu? Segundo ponto, resistência necessária. Hoje a gente já não se preocupa mais tanto, gente. Temos alguns cuidados, mas em escolher igual. Na nossa época, a galera aí da minha geração, do Robertinho e o pessoal com mais tempo de experiência, a gente aprendeu a usar determinado tipo de resina no setor posterior e outra em anterior, porque uma tinha resistência e a outra, como última camada no anterior, mantinha o brilho. Hoje, eu basicamente fujo de resinas mais frágeis, que dão mais brilho e mantêm o brilho, que não são nanohíbridas, são chamadas de supranano, não tem aqui na imagem do Irata, que na verdade essas imagens são do Scopin, mas está no livro do Irata. Por quê? Porque no universo nanohíbrida, que são que é a imagem ali bem à direita, o que que é a nanohíbrida? Ela é um cluster, um aglomerado enorme, enorme. Isso é microscópico, mas assim, relativamente grande comparando com outras resinas. Só que formada por milhares de partículas em escala nanométrica. Então, quando ela tem esse cluster, a união faz a força, ela promove resistência. Mas como tem muitas partículas em escala nanométrica aqui dentro, a gente consegue polir, e esse polimento, esse brilho mantém. Então, eu não vejo muito por que ficar escolhendo uma resina supra nano, por exemplo, na última camada, que pode ser que frature. Se você tomar cuidado e colocá-la fina na última camada, já reduz essa chance. Mas ainda assim pode quebrar. Onde? Na retrusiva. Se o paciente passa muito do ponto e na hora dele voltar, o inferior quebra, arranca uma lasca do superior. Porque aquela resina é frágil. Então eu evito a fadiga, basicamente, eu uso a mesma nanohíbrida do setor posterior para o anterior. E onde que eu abro o olho? Num grau de destruição muito avançado num paciente mais jovem, como por exemplo esse paciente de 28 anos de idade,
28, 29, eu acredito, com um canino muito gasto. Então, esse canino num paciente de 70 anos de idade, fisiológico. Concorda? No paciente de 28, alerta, vamos usar uma resina extremamente resistente. Forma, por exemplo, um maravilhoso material. Não vai abrir tanto o brilho, porque ela tem zircônia na sua composição, mas essa zircônia na composição me dá mais resistência. Então, um caso como esse, eu abro o olho e utilizo uma resina extremamente resistente como a forma. Mas no caso do dia a dia, poderia usar a Harmonize, poderia usar a Beautyfill da Shofu, poderia usar a Filtech Easy Match, todas as que a gente já já vai entender e vai ver, certo? Então depende muito do grau de destruição e da idade do paciente, essa decisão. E o terceiro ponto é a demanda estética. O que que eu quero dizer com demanda estética? Se essa paciente, porventura, venha quebrar o dente, pelo amor de Deus, pepino, hein? Isso aqui é dente natural, né, gente? Óbvio, papai do céu que fez. Olha que maravilhoso isso. A gente tem opalescência, translucidez, ponto mais opaco, ponto não tão opaco, ponto que puxa para o laranja, que é basicamente a opalescência, enfim. Um caso como esse é óbvio que eu vou precisar de uma estratificação maior. Aqui ficam alguns exemplos. Isso aqui não é regra, obviamente, mas ficam alguns exemplos aqui de algumas resinas que eu teria que utilizar várias camadas. No mínimo, um caso como esse é uma resina na concha palatina, uma resina de dentina para mascarar a linha de união e fazer o corpo da restauração, uma resina na translucidez incisal, que talvez pode ser a mesma da concha palatina, depende do caso, mas geralmente num caso bem trabalhado como esse, não, seria uma terceira, um efeito opalescente e uma resina de última camada, 5 resinas. E a gente não deve encarar isso como sendo uma coisa fancy, assim, né? Nossa, estou me gabando, estou usando, tá? Quando precisa, você vai ter que dominar isso, mas cuidado, porque tem muita cilada em cima disso. Estética e mecânica, como a gente já viu. Então, cuidado com excesso de preciosismo onde não precisa. E aí, agora a gente começa a entrar na questão do cenário do dentista, que eu falei, que cada vez mais a gente tem ajudado o pessoal, né? A nossa classe com mentoria, com palestra disso. Quem tem me visto aí no circuito, eu tenho falado cada vez mais de saúde mental para os dentistas. Converso bastante com o nosso amigo Kyle Stanley, americano, que o ano passado deu aula. Converso disso, né, desse assunto, no SBOE, presencialmente no Rio. O dentista daqui não é muito diferente dos Estados Unidos, sabia? Quando você vai conversar. O Caio fala muito disso também. E lá é o mesmo cenário. Ele é um cara esgotado fisicamente, mentalmente e emocionalmente, geralmente infeliz com a remuneração, frente ao esforço diário. Poxa, eu trabalho um monte e não ganho dinheiro de verdade. E tem perspectivas ruins ao término da carreira. O que que eu quero dizer com isso? Tá na hora, gente, especialmente vocês, membros SBOE, nível técnico altíssimo, de enxergar o seu consultório, a sua clínica como uma empresa. Quando você se aposentar, o que que vai acontecer com o seu consultório? Se você não tirar a centralização já, não profissionalizar os processos, você vai falar, eu não aguento mais atender, eu vou me aposentar. Você fecha a porta do consultório e acabou. Se você não criar uma sucessão, não tiver uma equipe que trabalha quando você viaja, por exemplo, não precisa nem ser o exemplo de você querer se aposentar, você viaja, você está gastando duplamente. O dono de uma loja, ele viaja, ele não está em cima dos funcionários e tal, a coisa pode meio que desandar, mas a loja de roupa, por exemplo, um restaurante continua faturando. Quando a gente sai e você não tem uma equipe que trabalha junto, você está gastando nos Estados Unidos, na Europa, no Nordeste, e não está faturando, é muito pesado para o dentista ter lazer. E a gente acaba trabalhando, trabalhando, trabalhando. Porque o consultório fica parado, porque a gente não prepara isso. É bizarro a gente parar para pensar isso. Dentista bom não pensa nisso. Está na hora de mudar. E por que que a gente fica nesse cenário, então? Porque muitas vezes a gente usa técnicas morosas de forma desnecessária, com muitas etapas, e a universidade não ensina nada além da parte técnica, não ensina a vender, não ensina a precificar, não ensina a gerir, a ser empresário, e a gente segue com aquele negócio de cavalo, sabe, pro resto da vida. Vou fazer mais um curso técnico, minha resina já é muito boa, mas agora vou fazer mais um curso de resina, vou fazer. Quando que você voltou de um curso de resina e olhou para um paciente seu na segunda-feira seguinte e falou assim, ó, acabei de fazer um curso agora não é mais 1.500, agora é 2.000 a faceta. Isso não existe, é uma construção.
baseado na experiência do cliente dentro da tua empresa, no teu profissionalismo, em tudo que acontece. Então, não é só a parte técnica. Ele não, o técnico bem feito não é mais suficiente, não é mais garantia de sucesso, mas pelo amor de Deus, cuidado. Esse assunto não é em qualquer sala que eu falo, não é para qualquer público. Por que que eu escolhi falar disso quando eu recebi o convite da SBOE? Porque quem está na SBOE já trabalha bem tecnicamente, ponto. Então, eu não estou falando que é para fazer de qualquer jeito, mas quem já faz técnico, olha para o resto. Quem já faz tecnicamente bem, olha para o resto, porque não é só a técnica, ok? Então, não adianta a gente saber esculpir um dente lindo, mas não saber vender para o paciente. E olha que louco isso, tem toda uma ciência por trás de toda a conversa para você melhorar a tua conversão, a tua comunicação com o paciente, o entendimento do que você está passando para ele e como que você aborda ele, mas o dentista, intrinsecamente, ele pensa assim, ah, se não é dente, eu não quero ver, não quero falar. A gente vai em congresso, você fica 8 horas do dia no congresso, num resort, no Nordeste, ao invés de aproveitar uma praia, um negócio, a gente tá lá, tarado por dente, desculpa o termo, mas é isso, apaixonado por dente. E a hora que você termina de assistir palestra, você senta no jantar com os amigos e você fala do quê? De dente? Poxa, gente. Vamos falar de finanças e como é que tá teu consultório, que estratégia que você fez, como é que você treina a sua secretária, como é que você profissionaliza, como é que você está em constante movimento para o teu paciente ver que teu negócio está sempre evoluindo, entendeu? Precisamos ler e estudar assuntos fora da odontologia. Precisamos, faz 5 anos que eu virei essa chave. Antes disso, há 6 anos atrás, você me perguntasse qual o seu livro favorito? Ah, Pascal Manha. E um leigo, né? Perguntasse, o quê? Que é isso? Ah, não, é odontologia. Não, mas fora odontologia, ah, não sei, não li. Eu não lia. Eu não lia nada. Caramba, é bizarro isso. É bizarro, a gente tem que se preparar e ler para evolução pessoal mesmo, não só profissional, evolução espiritual para você melhorar sua conexão com a sua família, com Deus, entendeu? Você acha que quem construiu e conquistou grandes feitos aprendeu a fórmula na universidade? É no campo de batalha que a gente aprende a ver isso. E infelizmente o dentista mais bem-sucedido não é necessariamente mais capacitado tecnicamente, mas sim o que melhor comunica, melhor vende, melhor gere sua clínica e tempo. E infelizmente muitas vezes esse cara é o picareta da cidade. Eu tô aqui para mudar o cenário da nossa profissão. Meu pai, dentista com quase 50 anos de profissão, hoje atende ainda, mas muito pouco. Mas eu fiquei 14 anos com ele, faz 5 anos que eu inaugurei meu consultório. Eu tinha muito orgulho de falar para as pessoas quando eu era quando eu era criança. Meu pai é dentista, pô, a profissão era, né, nobre. Hoje, dependendo, dá até vergonha, porque na televisão só aparece lá, dentista furou o olho da mulher fazendo harmonização, nada contra a harmonização, pelo amor de Deus, não é esse o ponto, mas, sabe, tá muito sucateado. E infelizmente essas pessoas ganham dinheiro. E você que faz bem feito, não. Por isso que eu tô aqui, para trazer a odontologia de novo para o patamar que eu cresci dentro do consultório do meu pai. E é o que a gente aplica aqui na clínica, no Instituto Godoy, desde que a gente inaugurou há 5 anos. Trabalhar em alto nível, mas ser recompensado por isso, tá? É quase uma regra que a gente olha por aí. Quem trabalha muito bem, se dedica muito, não tem o mesmo patamar. Eu não estou falando de dinheiro aqui por materialismo, por soberba, não é isso. Dinheiro é muito bom, a gente tem que quebrar isso na nossa cabeça também. Porque o dinheiro faz com que você possa atender menos e estudar outras coisas que você deve ter se indagado, talvez, dependendo, quando eu mostrei o outro slide. Temos que ler coisas fora da odontologia. E que horas, Cacá? Na hora que você vai criar tempo na sua agenda. A gente não é obrigado a ficar o dia inteiro enfurnado. Então, a hora que você tem uma coisa organizada com mais pessoas te ajudando, você pode, por exemplo, atender meio período. Faz 2 anos que eu atendo meio período. Mas não me confunda com vadio, vagal. Eu fico na clínica os outros meios períodos todos os dias, fazendo o quê? Conversando com a Kelly, minha esposa, que faz a nossa gestão e administração, treinando os dentistas da equipe, conversando com o paciente, vendo coisa que mexe ponteiro da clínica, entendeu? A gente está muito acostumado a ficar naquele operacional afogado, afogado, e a hora que você termina um caso longo, você está esgotado, você chega na recepção,
Até pelo jeito da tua, vou dar um passo para trás para você ver aqui, ó, tua secretária, você vê pelo jeito dela que ela vai te soltar mais uma bomba. 6h30, 7 horas da noite. Ela vem com a mão meio assim, doutor, desculpa, mas eu tenho só uma coisinha para falar, né? Se você que está assistindo tá dando risada, porque você já viveu isso. Isso eu tô falando que eu já vivi. E chegou um dado momento que eu falei, eu não me permito mais cobrar o escanteio, correr para cabecear e anotar no placar, gente. Você terminou o atendimento exausto, você tem que responder para ela o que que você vai falar com o laboratório. Um paciente que mandou mensagem, ela está com uma dúvida. Cara, você tem que ter um corpo clínico que participe de tudo isso. Vamos dividir as responsabilidades. E tem gente fazendo isso muito bem, só que o técnico ruim, picareta, ganhando dinheiro. Por que não nós, bons profissionais, fazermos isso, sermos recompensados ajudando quem vem nos buscar? E entrega um bem tão precioso como a sua saúde, não só bucal, mas integral, na nossa mão, certo? E aí a gente acaba entregando o nosso melhor para o paciente e tal, 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 mas chega uma hora que você surta, você tem um burnout. Isso não é exagero. Muitos de vocês ou já beiraram o burnout, ou já tiveram burnout. Depois que eu comecei a falar disso, é impressionante a quantidade de gente que vem falar e fala, eu já tive, eu nunca falei para ninguém porque eu nunca me abri. Ninguém chega e fala para alguém, eu tô com depressão, mas a hora que alguém toca no assunto, ele se abre. E depois que eu comecei a falar disso, gente, é bizarro a quantidade de gente que que foi ali, ó. Eu estava em São Paulo, inclusive, dando uma aula sobre isso, e eu resolvi colocar no slide em 4 de julho do ano passado explicitamente começar a falar de burnout. Se você coloca no Google, fala que é um problema sério que pode afetar a saúde dos profissionais e qualidade de atendimento. Exaustão física e emocional. Tem artigo científico que fala que a taxa de prevalência de exaustão emocional e burnout em dentistas é muito alta. Olha que louco isso, alta taxa. Em torno de 90% dos dentistas já vivenciaram dores no corpo, mesmo que não seja exaustão mesmo mental de dar um bloqueio, você surtar, dor no corpo, porque é sobrecarga, é desumano. Ainda mais hoje, que tem muita informação, muita internet, você termina de atender, você está exausto fisicamente, você pega o seu celular, você fica olhando para o amiguinho concorrente, que muitas vezes a foto é manipulada, é fake, o teu trabalho é mais bonito que o dele, ele manipula, só que a diferença é que você é honesto e você fica se comparando. Nossa, quando é que eu vou chegar nesse nível? Vou fazer mais um curso técnico para chegar no nível. Para, o teu trabalho já é maravilhoso, o dele é fake. Você entendeu? Vamos abrir o olho para isso. Essa é a clínica onde eu estou nesse momento, conversando com vocês. Até brinquei antes com o Roberto, falei, abri a exceção, porque é o SBOE de uma sexta-feira, esse horário estar aqui. Mas não é que eu sabe, tô tirando o time de campo, não, pelo contrário, eu tô no auge da carreira, trabalhando a mesma quantidade de horas que sempre, mas sem ter que ficar até as 8 da noite. Então, por isso que eu brinquei, que eu nunca mais fico esse horário aqui, essa hora. Normalmente na sexta-feira eu estaria em casa com a minha família, certo? Mas é por um motivo bom, para passar essa mensagem adiante. Então, essa aqui é a clínica onde eu estou nesse momento, Instituto Godoy, estou aqui no Paraná, em Cascavel. Modéstia à parte, uma clínica que a gente caprichou muito no design, tem 2 andares, 500 metros quadrados, um centro de treinamentos para alunos, clínica. Esse é um lounge onde a gente recebe muito paciente de fora. Como a gente está aqui a 2 horas de Argentina, Paraguai, recebemos pacientes de outros países também bastante. Então, às vezes, vem com acompanhante, o acompanhante fica no lounge, tomando um cafezinho, mexendo no Netflix. A gente pensou em tudo isso. E aí você fala: caramba, que legal, né? É, que legal. Mas já dentro dessa clínica, há 5 anos, quando eu inaugurei, e já um professor rodando vários estados, vários países, palestrando internacional, você vê aqui vários crachás de palestra, foto em congresso, trabalhando com microscópio numa clínica super bem estruturada, dando curso ali em Dubai. Esse mesmo cara com todo esse sucesso é esse mesmo cara aqui, ó, que se você olha o meu supercílio, tá aberto. Eu desmaiei um dia. Foi tipo assim, meu corpo dando tilt, falando: chega, você passou do limite. Aqui dentro dessa clínica, nos primeiros meses que a gente mudou, porque eu mudei sem um planejamento correto, então aumentou a quantidade de cadeiras do meu consultório antigo, que eu tinha uma só, onde eu trabalhava com meu pai, ele tinha uma, eu tinha outra, custo baixíssimo, mesmo que fosse tudo centralizado em mim, era mais light, custo mais baixo. Aí eu realizei meu sonho, montei uma clínica,
Só que sem todos esses olhares que eu tô passando aqui para vocês, eu acreditei que eu atendendo ali, saindo de uma cadeira, olha que loucura que é a nossa cabeça. Eu me sabotei sem saber. A gente construiu e eu falei assim, quando eu sair de uma sala, eu já entro na outra, não precisa dar o tempo. Você já parou para cronometrar para fazer uma boa desinfecção, trocar tudo na sala entre um paciente e outro, se você tem uma cadeira só? Se as suas auxiliares são extremamente bem treinadas, dá 15 minutos, mas é difícil. Geralmente é mais que isso, para organizar a sala entre um paciente e outro. E na minha cabecinha da época, 7 anos atrás, quando a gente começou a construir, eu falei, não, eu vou otimizar isso, eu vou sair de uma sala e vou para outra. Ou seja, eu estava me sobrecarregando. E aí chegou aqui na prática, eu não aguentei. Eu não aguentei. Então, a minha trajetória, o Kaká do começo tinha poucos pacientes, e depois eu comecei a ser reconhecido por fazer bem a estética, numa cidade, na época, relativamente ainda menor. Hoje, Cascavel tem 350 mil habitantes, uma cidade muito boa, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer estética bem pesado mesmo, por exemplo, tinha aí 200 e poucos mil habitantes. O meu nome, pulverizou na cidade. O cara faz resina muito bem, tal, 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 conservador. E do nada começou aquela sobrecarga. Eu falei, preciso de mais espaço para ter mais ajuda. Então eu já mudei para cá, tendo mais sala de atendimento, pensando em ter um orto, uma coisa, mas não ninguém fazendo a dentística. E aconteceu isso aí. O mesmo cara que você olha na internet, então olha como a internet não é um parâmetro. Eu sou muito crítico de internet, vocês já devem ter visto eu falar isso. É lindo, maravilhoso, só tem sucesso de tratamento, só tem foto manipulada. Então, o mesmo cara que você fala, caramba, o cara já viajou o mundo dando aula, o cara tem uma clínica maravilhosa, é o cara que tava mal mentalmente? Tava, desmaiei. Ficava deitado depressivo naquele sofá, daquela foto, daquela última foto ali, onde recebe os pacientes, só esse sofá cinza ali. Eu fiquei deitado os primeiros meses falando, por que que eu fiz isso com a minha vida? Minha vida estava tão boa lá no outro consultório. E aí eu coloquei um problema agora aqui para mim que eu tenho uma exaustão. Aí eu falei, não, sem mimimi, vamos dar a volta por cima. O que que precisa? Olhei para Kelly, minha esposa, que tinha acabado de entrar na jogada. Ela trabalhava em outra área, ela é engenheira, entende muito de números e tudo. Eu falei, cara, realmente vamos profissionalizar. Agora você é a gestora da clínica e eu sou o líder. E aí a coisa aconteceu, que é tudo que a gente passa a bola adiante hoje, de liderança, de venda, de precificação e como é que você organiza. Mas eu precisei chegar no fundo do poço e eu espero que você não chegue pela sobrecarga, pelo burnout. O que que a gente precisa, meus amigos, minhas amigas? Simplificar a nossa rotina, ter mais tempo para si fora do consultório, melhorar as nossas relações dentro e fora do trabalho. Você conversa com as suas auxiliares, você é amigo dos seus funcionários? Ou elas têm medo de você? Cara, é tão mais leve e bom para todo mundo quando você chega, você tem liberdade para fazer uma brincadeira dentro da intimidade que cada um te dá, da sua equipe. Você tem um time mesmo, uma equipe, não funcionários. É gostoso demais. E você tem que descobrir o propósito de vida. Teu propósito de vida é ficar só ajudando os outros, resolvendo os problemas dele e não se ajudando? Vamos revisar o propósito? Na minha opinião, tem que ter um propósito. A primeira coisa que eu peço quando alguém vem fazer mentoria com a gente, eu falo, se tem teu propósito bem definido? Eu falo, então, não tem. Quando ele responde não, eu falo, então, essa reunião está encerrada. Vai pensar nele, tarefa de casa. No próximo encontro você me fala. Como é que eu vou ajudar alguém que não sabe onde quer chegar? Qual que é o teu propósito? Sabe qual que é o meu? O meu é ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis, isso seja dentistas, mentorando, mostrando o caminho das pedras, e seja pacientes entregando o meu máximo, sem sobretratamento, mas sem comer bola com coisa silenciosa, ou seja, estudo muito a ciência todos os dias, porque a coisa é dinâmica. Então, é ajudar todo mundo que vem até mim, estar perto de mim, e ser recompensado por isso em todas as esferas, emocionalmente de me conectar com pessoas maravilhosas, financeiramente de ser reconhecido por isso, e esse financeiro reconhecido me dá segurança de eu cuidar da minha família, da gente viajar e ter tempo de qualidade junto, você entende? Então, ainda é possível, gente. Se você já está inspirado nesse momento da aula, eu já estou com o coração bem aquecido a mostrar para você que a odontologia ainda tem solução. E ainda é uma profissão que é possível dela extrair bons frutos. Porque chega um momento que dá um desânimo, eu sei disso, eu já passei por isso. Mas eu tô aqui para abrir esse alerta para você e te falar que dá para ser muito feliz com odontologia.
tá? E o que que são crenças errôneas? Eu sou muito bom tecnicamente, eu vou ter sucesso para sempre. Ah, mas a coisa está desandando, então vamos abrir agenda no sábado ou até 8 da noite, trabalhar mais. Não é a solução, é o problema, na verdade. O que que a gente precisa, de fato? Equilibrar os 7 pilares de uma clínica de sucesso, técnica de excelência sem mimimi, que a gente, terminando agora essa parte aqui de desenvolvimento pessoal, de visualização da nossa clínica, o nosso consultório como uma empresa. Eu vou voltar para esse tópico primeiro, que é o foco principal da aula, quais são as resinas, em quais situações estão indicadas, que é a técnica maravilhosa, mas sem ficar perdendo tempo. Harmonia e sinergia entre equipe, gestão no geral, gestão de vendas, dentista vende. Nossa, muito comercial. Você tá vendo? Eu tô aqui agora vendendo hora da minha vida para me comunicar com vocês. Teu funcionário vende horas da vida dele e tá tudo bem. Você tem que vender. É caridade que a gente faz no consultório ou não? A gente precisa de dinheiro para pagar as contas, para prosperar, para ter uma segurança para a família? Então você precisa vender. Sem ser descarado. Meta de implante no mês. Sobre tratamento total. Esse mês precisamos colocar X implantes. Vai extrair dente desnecessário para chegar na meta. Mas a gente tem meta aqui na clínica. O Instituto Godoy tem uma meta, bem alta, inclusive. E geralmente a gente bate. De preço, de valor total. E o que que faz isso? Incentiva a gente a fazer a coisa acontecer. Chamar paciente que não veio mais, paciente que está meio indeciso, às vezes está só esperando uma mensagem. E quando você bate aquela meta, o que que acontece? É bom não só para mim, é bom para todo mundo. Para o paciente, inclusive, que está dentro de uma clínica que está em movimento, está todo mundo trabalhando com vontade para bater a meta. E para as funcionárias, é a coisa que eu mais me orgulho do fundo do coração. Dentro da equipe, das funcionárias, do pessoal que a gente tem, é a curva ascendente para sempre. Tem gente que está com a gente há muitos anos, de evolução pessoal, tudo. Tem gente, tem uma auxiliar que está com a gente há um tempão, a Daniela, maravilhosa. Entrou aqui uma menina, uma mulher hoje, de 20 e poucos anos ainda, mas é uma mulher. Amadureceu, como estando num ambiente que transforma. E quando a gente bate a meta, todo mundo ganha comissão disso. Então é a meta ética, sem forçar nada. É organizando a casa, é chamando o paciente que não veio mais, você entendeu? E elas ganham mais do que a base dos outros lugares. Quando que essa pessoa vai querer sair daqui? Se a gente trata ela bem, elas ganham bem. Os pacientes sabem o nome delas, eu apresento todo mundo, ao invés de você jogar o paciente dentro da sala lá e auxiliar é um Zé Ninguém, pelo amor de Deus, eu sempre entro no atendimento e falo, quando eu trago o paciente, né, dependendo da situação, para dentro da sala, essa é a Gabriele, ela vai ser responsável no primeiro encontro, né? Ela vai ser responsável por cuidar de você junto comigo hoje. Pô, é uma pessoa que está do teu lado e elas amam serem valorizadas em todas as esferas. Isso é o que? Gestão. E também está linkado com o último ponto, líder. O líder tem que ter saúde física, mental e emocional e, de fato, saber liderar. Você não pode ser chefe, você tem que ser líder, certo? Marketing, principalmente interno, a gente trabalha muito aqui dentro, firmando a nossa marca. Não trabalhamos mais muito com marketing externo. Eu vejo o marketing externo para quem está mais no começo da carreira, não atendeu tantas pessoas, para as pessoas conhecerem você, mas o interno é maravilhoso para fortalecer a marca, para chamar pessoas do mesmo perfil, incentivar os seus pacientes, gente boa, a chamarem outros pacientes, gente boa que valorizam o seu trabalho e se valorizam, não ficar reclamando de preço, entendeu? É muito bom, gente, isso. É muito bom. E uma entrega de qualidade, óbvio, que é o técnico bem feito que eu já falei. E que a partir do momento que você chega no ponto 6 ali, que é a fidelização, matou a pau. Aí sim a gente pode falar que a tua empresa é infinita. A gente olha para muitas coisas finitas. Eu vou continuar trabalhando, trabalhando, e de repente eu vou me aposentar. Tá aí o infinito. É fidelização com mais gente na equipe onde não está centrado em mim. Eu não vou ser hipócrita de falar que a clínica funciona 100% quando eu, o fundador da empresa, não estou aqui. Mas se tivesse um parâmetro, ela funciona 80% do que quando eu estou aqui. Em relação a tudo, a faturamento, é um número muito bom. Talvez eu consiga chegar no 100% um dia, certo? E aí a gente chega, então, na parte prática. Volta aí, na verdade, né, agora para o ponto inicial lá. Quem são as resinas?
Tem mais, gente, mas eu trouxe as quatro que eu acho que mais salvam assim o dia a dia nessa pegada de simplificação. Olha o título do slide: resinas de alto padrão para abordagem simplificada. De novo, vamos quebrar isso. É muito simplificadinho, é pior. Não. Tipo oferecer resininha, né? Chamar no diminutivo. Olha, aqui teu dente está destruído. O ideal aqui era fazer o que a gente chama de onlay, que é quase uma coroa em porcelana. Daí você valoriza. O paciente, nossa, mas é muito caro. Ah, não, então dá para fazer uma resininha. Pô, tem muitos casos que a resina indireta é melhor e mais bem indicada para absorver os esforços aí sem causar injúria para o remanescente do que a própria porcelana. Então, cuidado com a forma que a gente pensa nas coisas e automaticamente apresenta para o paciente. Gosto muito do esmalte da Harmonize, da Care, tem um efeito camaleão. Gosto muito do esmalte como cor única, eu estou falando, tá? Simplificação. Do esmalte da Beautyfill 2LS, da Shofu. Gosto muito da Transcend, da Ultradent, que as dentinas dela são Vita, é dentina A1, A2 e A3, mas ainda não veio para o Brasil. Mas o que tem disponível no Brasil é o que você mais vai usar, na verdade. UB Universal Body, então é um corpo universal. Ela vai estar aí muito próxima de um A2. Tem a EW, que é Enamel White, então é um esmalte clareado. E tem a EN, que eu amo, que é o esmalte neutro. Cuidado que ela vai ficar mais cinza se você quer um resultado mais luminoso, mais claro. Aí usa a EW. Mas a EN, para caso do dia a dia, o dente não é tão claro, dente posterior, cara, maravilhoso, tá? A Transcend, ela tem uma pegada diferente. Então, por que que a Harmonize e a Beautyfill LS estão aqui? A Harmonize, porque tem efeito camaleão. O esmalte não acinzenta desde que você use num substrato legal. Se você vai usar um substrato escurecido, tem que ter um bloqueio de dentina. E desde que você respeite o limite de 1,5, máximo 2 milímetros de profundidade, não vai acinzentar. A Beautyfill 2 LS está aqui por quê? Porque o LS em inglês significa low shrinkage, baixa contração. É uma resina que tem baixíssima contração, é bioativa, a gente já vai ver um pouquinho mais disso, e também não acinzenta nesses parâmetros de 1,5, 2 que eu falei da Harmonize. A Transcend está aqui porque ela, de fato, eu estava nos Estados Unidos agora, um mês atrás, mais ou menos, lá na fábrica, de novo, ano passado, tinha ido e eles não gostam, o próprio fabricante, do nome efeito camaleão. Eu vou respeitá-los, obviamente, grandes parceiros, grande fabricante, mas para facilitar o entendimento, ela tem um efeito de mimetização, na verdade, um termo que eles gostam mais do que o efeito camaleão. Que é tão louco isso que o próprio Newton Fall tem mostrado isso muito, mostrou para gente agora mês passado lá na Matriz, aqui nos congressos no Brasil, que você, olha que louco isso, você usa ela num dente antes do paciente clarear e a cor bate, e depois que você clareia, ela acompanha. Óbvio que isso tem um limite. Um dente que é super cromatizado e dá um ótimo resultado de clareamento, e você usou a UB, por exemplo, que é mais ou menos um A2, lembra? Ela vai bater a cor no início, mas depois que o paciente clarear, ela não vai acompanhar 100%. Por isso que existem as três cores, EW, EN e UB. Mas um ou dois tons ali perto do que estava na cor inicial que tinha batido a cor, ela acompanha, é muito louco. Falta em vários casos que ele mostra isso. Coloca a EN, por exemplo, num dente que é A2, A3, clareou, chegou no A1, a resina acompanha. Ela puxa essa cor do substrato. Isso é excelente onde? Onde você precisa restaurar uma classe 5, por exemplo, que o paciente vai fazer clareamento. E sempre foi um pepino isso. Se o paciente vai fazer o clareamento na classe 5 e escorrer o gel lá, ele vai te matar pela sensibilidade que vai ter. Você tem que bloquear com alguma coisa. Antes de existirem materiais como esse, o que que você tinha que fazer? Três caminhos. Fazer uma dessensibilização, uma blindagem, um protocolo do Paulo Vinícius Soares, mas que para esse caso, o protocolo do PV é maravilhoso, a gente usa diariamente, mas para esse caso não é indicado, por quê? É um protocolo que ele blinda, fecha esses túbulos, e você vai ter uma adesão prejudicada depois do clareamento. Então, não recomendo. Segundo, é a forma que eu fazia até antes de existir a Transcend. Aplicava um adesivo sem ácido.
um adesivo lá, polimerizava bem e protegia caso o gel escorresse naquela cervical. Ou tinha uma terceira opção, que alguns casos eu fazia, que era usar uma resina já um, dois tons a mais, imaginando que depois que clareasse, você ia chegar naquela cor, mas aí é achismo, não é tão interessante você colocar um gel clareador nessa interface que você acabou de restaurar, inevitavelmente vai escorrer um pouco sobre a resina, pode agredir. E aí veio esse material maravilhoso para isso. Então você faz uma classe 5, ela vai bater a cor, depois que você clareou, todo o restante ela continua lá. Olha que louco isso, cara. Então é por isso que a Transcend está aqui. E a Filtech Easy Match da 3M Solventum também tem essa ideia de simplificação e menos cores, só que na nomenclatura deles vai ter a Bright, que é a clareada, para dente clareado, Natural, que é tipo a EN da Transcend, e a, caramba, não é Warm, me deu um branco na de dente saturado. Depois a gente pode colocar no chat ali, ou enfim, você dá uma pesquisada na internet. Tem uma para dente mais saturado. Ou será que é Warm? Não, não é Warm, mas é nessa ideia também de mimetização. Outro grande fabricante que está indo nessa direção. Então, esse é o caminho, meus amigos. Onde que está indicado em dentes anteriores, abordagem simplificada? Aumento incisal de até 2 milímetros, pequenos diastemas, black space. Poxa, imagina fechar um triângulo negro cheio de camada, não dá. Reanatomização vestibular em uma cor só, desde que a cor do substrato esteja legal. E classe 5. Olha esse caso. Tem black space, tem desgaste. Usei uma cor só, Harmonize XLE. Olha a vista lateral. Aqui tem um conhecimento de periodontia também envolvido. Nota na foto maior de acompanhamento, já de um ano e pouco ali do caso, que formou papila. Por quê? Dennis Tarnow, pesquisador americano, periodontista, década de 90, publicou um artigo maravilhoso que mostra que 100% dos casos onde a parte mais alta da área de contato proximal, do ponto de contato, 100% dos casos que essa parte mais alta está a 5 milímetros ou menos da crista óssea, independente do fenótipo gengival do paciente, essa papila vai formar. E aí, quanto mais longe está esse ponto mais alto da crista óssea, 6 milímetros, vai caindo a chance da formação. Mas aqui a gente não faz um dente quadradão para fechar, você faz o dente no formato ideal, faz um ótimo polimento e explica para o paciente, espera um tempo, vamos acompanhando, essa papila vai formar e a mágica acontece. Maravilhoso. Então ali fechou 100%, tem casos que não fecha, tá? Casos e casos, mas com uma cor só. Central unitário, uma cor só, dentista, paciente dentista, mora na Inglaterra, veio para o Brasil, falou: Eu sei que no meu lateral e no meu central tem restaurações de classe 3, eu não quero mexer, eu quero que você seja bem conservador, não encoste com a broca onde não precisa, um baita desafio isso, mas eu quero trocar essa faceta que está muito amarelada. Rebaixei essa faceta e usei só a mesma Harmonize XLE. E olha lá o sorriso inicial, como estava muito saturado, amareladão, croma e matiz errado. Família errada, o matiz, e o croma, a saturação errada da resina. Substituir com uma cor só, matou a pau. E olha esse caso que interessante, gente. Isso é muito louco. Eu troquei por uma resina mais clara, porque a paciente tinha 20 e poucos anos de idade, mais para 20 do que para 30, acho que uns 23, 24, e ela tinha feito essas restaurações há pouco tempo e estava insatisfeita na situação inicial ali em cima. Se você olhar com um olhar mais crítico, até na cervical, lá no zênite gengival do 11, infelizmente tem um pouquinho de fio retrator, aquele negócio pretinho lá é um fio retrator, sem apontar o dedo para ninguém, mas que o colega deixou na execução. Pelo menos ele demonstrou capricho, ele colocou um fio e tal, ele tentou dar o máximo. E vamos conversar que não estava horrível essas restaurações, a gente recebe resinas piores do que essa. Mas por que que eu fiz uma resina mais clara porque a paciente queria? Ela era jovem, ficou lindo para ela usar essa Beautiful LS BW, que é um corpo branco, body white, e ficou mais natural do que a de cima, porque tem a meia incisal, porque tem aresta e suco de desenvolvimento, aqui eu evidencio aqui marcado. Então, formato em odontologia estética, gente, é imperativo.
Imperativo. Se você fizer uma cor natural, tudo certinho, mas o formato não tiver legal, vai ficar artificial. Ao passo que um formato bem legal, com aresta, área de sombra, reflexão, a meia incisal e tudo, todos os conceitos de visagismo aplicados, eu posso fazer isso mais claro, dependendo da idade do paciente. Olha que louco, então eu clareei e ficou mais natural, com uma cor só. Em dentes posteriores também utilizamos em classe 5, classe um e 2 com as técnicas um, 2 e 3. Técnica um, o que que eu preciso? Bulk flow, esmalte de média opacidade ou corpo ou resinas modernas de efeito mimético. Então é tudo que eu mostrei no slide das resinas ali. Indicações, cavidades pequenas e médias. Gosto muito dessa técnica para o dia a dia. Coloco uma bulk flow lá embaixo, fotoativo bem e deixo 2 milímetros na última camada para eu esculpir em cor única, mais ou menos isso aqui, ó. Filtek Z350 aqui ainda, sistema mais antigo. Fiz o preparo, coloquei uma bulk na foto central da parte superior ali, uma bulk fluida, fotoativei bem, coloquei a resina de corpo por cima e esculpi em uma camada só. E é o que a gente faz diariamente, esse caso com mistura de amálgama e resina, troquei por uma cor única mais um pigmento, transcende. E aqui o mais importante, né? A internet tá cheia disso aqui, né? Nossa, caso lindo. Tá, e cadê depois do ajuste oclusal? Eu não estou criticando ninguém, estou criticando nós mesmos. Vamos começar a ser mais honesto nas nossas publicações? Cadê a foto depois do ajuste? Ou você perdeu a anatomia e está enganando os outros, mas a si mesmo principalmente. Isolado é uma coisa, e depois de ajustado, tá? Cuidado com a altura, o posicionamento do sulco para isso ficar bem legal. E olha a naturalidade que isso dá em uma cor só e mais um corante. Se não quisesse colocar corante, tava tudo bem também. Técnicas 2 e 3. Dentina ou esmalte saturado de baixa contração, mais esmalte de média opacidade. Então, olha lá o desenho, dentina ou esmalte saturado. Quando que eu vou usar uma dentina? Quando eu tiver uma dentina terciária, quando eu tiver uma remoção de amálgama, por exemplo, e eu não tenho uma dentina legal lá embaixo, aí você usar uma bulk, por exemplo, não vai ser legal. Então, aí uso uma dentina mais opaca. E o legal é que o sistema da Shofu, a Beautiful LS, que tem baixa contração, low shrinkage, lembra? Ela é opaca. A dentina dela é bem opaca. Então, casos como esse, tô aqui no transoperatório, remoção seletiva, parcial, como queira chamar, e sempre com muito critério também. Cuidado, a remoção seletiva também tem algumas pegadinhas. E a gente aqui fazendo essa remoção. A ALS, a dentina dela consegue mascarar um substrato desse. E o esmalte eu uso em um incremento só. Olha que louco isso, gente. Essas paredes proximais que eu estou reconstruindo ali, ó, é um incremento só unindo de vestibular para palatina. Só que isso aqui é regra exclusiva da LS, que tem uma contração volumétrica de apenas 0,85% contra 1 a 4% nas resinas convencionais. Então é a resina que menor contrai, que menos contrai. Só que ela não é bulk, isso é muito bom. Ela contrai menos que bulk, mas não é bulk. Por quê? Bulk, para ser bulk, tem que ser cinza, translúcida. E ela não é, ela tem um croma bem adequado. E olha o resultado, que legal. Com duas cores de resina, uma dentina lá no miolinho, lá embaixo, só para mascarar aquela dentina que sobrou do dente do paciente, que não era muito favorável. As cristas marginais e a última camada, tudo com um esmalte só. Matou a pau. E é isso que a gente faz no dia a dia. Aqui eu não tinha uma dentina tão escurecida e desfavorável como o outro caso, o que que eu fiz? Esmalte mais saturado, A3,5, adoro fazer isso, fica super natural. E um esmalte A1, por exemplo, por cima, no fechamento de uma endo. Então deixa alguma coisa lá para localizar as embocaduras e vem fechando isso, e é o que a gente faz rotineiramente. Ou seja, sempre que possível, simplifique. Que não adianta dar tudo de si para os seus pacientes e acabar não sobrando nada para as pessoas que amam e digo mais, para você mesmo, certo? Boa parte dos dentistas não tem confiança para cobrar mais. Isso é outra chave que a gente tem que virar. Tem medo de ganhar dinheiro e nem se imagina ganhando mais. Então, o primeiro passo de tudo isso que eu passei na aula, temos agora alguns slides finais
para quem resistiu até o final aí, bem importantes também, mas é isso, é colocar na sua cabeça que seja questões materiais, questões espirituais, onde você quer estar daqui a um ano, o primeiro passo é você visualizar aquilo mentalmente e se permitir. Muita gente que vem pra gente, muita gente que vem pra gente é bom, muita gente que vem para nós, para mim e para Kelly na nossa mentoria, que é eu e a Kelly que passamos, né, esse conhecimento mais a fundo. Ela da parte da gestão, organização da clínica e eu com a parte de liderança, como treinar os dentistas, como apresentar esses dentistas para os pacientes, como cobrar um relatório e fazer uma auditoria dos trabalhos que estão sendo executados, principalmente num profissional novo na equipe, sem que fique constrangedor nem para o paciente. Tem manha para isso, de você verificar como é que ficou o trabalho que está sendo feito sem o dentista se sentir pressionado, que você está avaliando, e sem o paciente perceber também. Eu faço muito isso, especialmente no começo ou em casos difíceis. E aconteceu alguma coisa de errado, eu tenho que ter a cabeça de líder. Se eu dei autonomia para essa pessoa executar e ela errou, eu já estou preparado para isso. Me surpreenda positivamente não errando, mas se ela errou, eu tenho que ser maduro o suficiente de chegar e conversar com ela. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Você está com dúvida? Estou aqui me disponibilizando para você para tirar uma dúvida de um adesivo, para tirar uma dúvida de anestesia, qualquer coisa que seja, entendeu? Então, o primeiro passo, gente, é você imaginar isso, você num ambiente melhor, de convivência, de crescimento, em todas as esferas. É o que a gente passa na nossa mentoria. E eu termino falando que a mentoria é uma coisa que está muito na modinha, né? Se você vai olhar assim, tudo hoje é mentoria. Eu não estou me gabando de forma alguma. Tenho muitos amigos aqui que certamente estão assistindo que me conhecem, cara. Uma das coisas, uma das maiores virtudes que eu gosto nas pessoas, eu só me aproximo de pessoas humildes. E o nosso circuito já tá cheio de pessoas soberbas. Então, eu acredito e tento sempre ser uma pessoa mais humilde, mais simples. Mas contra fatos não há argumentos. Eu já fiz muita coisa, vocês já viram, vocês me acompanham há um tempo. Então, infelizmente, não é todo mundo que tem bagagem para ser mentor. E quem é o mentor é quem já fez grandes feitos, já trilhou o caminho. A gente trilhou. A gente gosta muito de trabalhar com isso, de forma a poupar tempo, energia e dinheiro do mentorado. Então eu deixo aqui o canal aberto com um convite para quem quiser saber mais. Eu não estou aqui para vender a mentoria, não estou nem falando do preço, formato, nada. Existe esse tipo de serviço hoje que a universidade não ensina, como a gente conversou. Existe esse serviço, a gente presta com o maior carinho do mundo. Somos muito felizes com o ecossistema que a gente criou, as pessoas que vêm até a gente na nossa comunidade mesmo de dentistas que querem dar o próximo passo. Termino convidando então vocês a viverem uma vida extraordinária proporcionada por uma clínica organizada e rentável. De novo, dá para ser muito feliz ainda com a odontologia, meus queridos. Tá? Tá sucateado, mas é nosso papel mudar isso. E a mudança começa dentro de nós. Eu vou pedir para o pessoal da organização da SBOE mandar um link de um formulário para vocês depois. Mesmo quem acha que não é o momento de evoluir, eu não estou na hora ainda de evoluir na minha profissão. Gostei muito, Cacá, do que você falou, mas eu tenho medo de investir agora. Preencha o formulário. O formulário é uma forma da gente se manter próximo, manter isso aquecido e principalmente de você entender onde você está e onde você pode chegar, porque no formulário vai ter perguntas assim, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o seu retorno financeiro. E você vai falar, caramba, cara, eu nunca tinha me indagado isso, eu estou assinalando aqui 3. De 0 a 10, o quão cheia está a sua agenda? 10. Pô, então está muito nítido que você precisa melhorar a tua precificação. Como é que você vai mudar a tua precificação? Com quem já entende disso, a gente pode te ajudar, mas mesmo que você ache que não é o momento, criou esse senso na sua cabeça. E as duas últimas perguntas são as mais importantes. Onde você quer estar daqui a um ano? Quais seus objetivos e o que está te impedindo de chegar lá? Então, eu vou pedir para o pessoal compartilhar esse link depois, você preenche, porque isso vai te dar uma clareza muito grande. E, obviamente, especialmente para quem acha que é o momento, gostou de tudo que eu falei, eu estou disponível. Você me manda uma mensagem no Instagram e fala, quero saber mais, para a gente evoluir junto, que eu adoro me conectar com pessoas que querem dar o próximo passo. E vocês já deram, né, na verdade.
Vocês já deram, vocês estão aqui numa sexta-noite, temos aí, ó, 15 pessoas ao vivo, numa sexta-noite, ouvindo a gente, vocês deram esse passo se associando à SBOE, uma sociedade maravilhosa. Então vocês já são diferentes. Vocês merecem dar todos esses passos que vocês estão dando e considerem dar esse passo olhando para vocês mesmo, não é só para o paciente, tá? Melhorar para você ter uma vida melhor. É isso, gente. Roberto, estou à disposição aí para eventuais perguntas. Bom, primeiramente, queria agradecer a participação, a sua presença aqui, Kaká. Teve vários insights muito interessantes, muito legais, para a gente realmente se identificar e tentar modificar o nosso, às vezes, na bolha que a gente entra e no automático que a gente segue. E sair do automático é muito importante. Então, obrigado pelas dicas, obrigado por trocar um pouco dessa sua experiência, dessas suas ideias. E quero deixar aberto aqui também para todo mundo que assistiu. Quem tiver alguma pergunta, pode escrever no chat aqui embaixo. E o Thiago, que está online aqui também, vai entrar e vai dar uma palavrinha com a gente. Obrigado, Kaká. Obrigado, Kaká. Obrigado, Obrigado a todos obrigado, Betinho. que assistiram. E aí, tudo bem? Você entrou agora, você não ouviu nada que eu falei, né, cara? Nem Agora, lembro. eu tava na minha casa, já mudei de celular, mudei de computador só pra ficar te vendo, né? Que isso é uma coisa linda. Eu queria só pra ver você, deixei no mudo. Mas eu adorei, cara. Eu acho o máximo o teu ponto de vista real. Essa parte clínica, essa parte didática que você fala, de qualidade de vida, de estilo de vida, o custo-benefício que a gente tem, eu acho o máximo. Isso e foi o que você falou. A gente não pensa nisso. O pessoal entra naquele automático de trabalhar, de atender o dia inteiro, das 9 às 6, você não começa a pensar na nossa qualidade de vida, na nossa longevidade, achei o máximo. E também, já te falei várias vezes, eu adoro como você fala de resina de uma forma simplificada, prática. Eu acho isso muito interessante e muito real para a nossa odontologia do dia a dia. E ninguém melhor para Cara, falar em qualidade de vida que o Thiago, né? ninguém, Cada, ninguém, ninguém. Aí é outro nível, ninguém, aí é no outro lugar do nível. mundo. Ora, Bom, vamos ver se tem. Bom, pessoal, como não. Alô, o Thiago já deve ter ido pegar o avião em algum lugar. Como não Já. temos perguntas, Kaká, vamos depois conversar sobre a questão do formulário e agradecer novamente a todos que assistiram e a você a participação. Obrigado mesmo. Obrigado. A SBOE só tem a agradecer. Eu tenho certeza que toda a diretoria e a Line, nossa patrocinadora. Oi, cortou? Cortou, cortou. Oi, desculpa. Só estava aqui agradecendo, Kaká, a sua participação e em nome da SBOE. Obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo, da sua sexta-feira, para Ei, ajudar a gente e passar um pouco dessa sua visão de odontologia, que eu acho que é o caminho que todos deveriam seguir. saúde mental para todos nós. É isso aí. Obrigado, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado a todo mundo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada no nosso YouTube fechado. Podem assistir quantas vezes quiserem, onde quiser. Não só essa, mas como as outras também dos eventos que a gente já teve durante o ano inteiro. Obrigado, Kaká.